podemos, a partir de agora, iniciar nosso encontro, né? Já iniciei também a gravação, avisando a todos aqueles que já providenciaram o make-up, já fizeram os ajustes dos cabelos, já fizeram os ajustes do visual, no fundo de tela. Então, aqueles que já se arrumaram aí devidamente, quero lembrar que estamos gravando. E saudar a presença de Luziane. Seja bem-vinda, Luzi. Bom te ver. Olá, boa noite, gente. Que Obrigada bom. pela receptividade, uma alegria estar aqui com vocês. Boa noite, seja muito bem-vinda. Alegria de todos. Bem-vinda, Então, Luziane. Passar a palavra aí para as mestras de cerimônia, a Sheila e a Gleide, para tocarem o passo a passo aí desse nosso grande encontro, dessa nossa Semana Espírita. Com vocês aí, Sheila. Boa noite a todos. Uma grande alegria estarmos aqui reunidos, né? Em nome do Cristo. Nossas boas-vindas, né? A todos. Gratidão pela presença de vocês, né? É a nossa primeira Semana Espírita da CEAL. É a Comunhão Espírita Alvorada de Luz, né? E essa primeira Semana Espírita é em comemoração ao nosso 7º ano de fundação. Nossa casa foi fundada em 2 de março de 2018, né? Com a assistência de uma equipe muito especial de desencarnados, de espíritos superiores e de encarnados também, né? E a gente agradece muito essa oportunidade de participar, né? Dessa casa e desse trabalho que acontece entre um grupo com um grande amor, com uma grande amizade. Estamos hoje no nosso 3º dia, né, da Semana Espírita, e o tema central da Semana Espírita é a caridade, o caminho da transformação, né? E hoje, dia 7/3, nós conversaremos sobre a caridade como lei divina, que Luziane está aqui conosco já na sala e vem nos abrilhantar, né, com seu conhecimento. Gratidão, Luziane, por aceitar o convite, por estar aqui conosco. Seja bem-vinda, né? Muita paz. Nesse intervalo pequeno, nós costumamos dar alguns avisos à casa, né, que são importantes. Nós precisamos dizer que a nossa casa, nela, existem várias atividades, né? Existe atividade social, atividade de estudo, atividade mediúnica, evangelização. Existe o nosso trabalho social, que é um trabalho amplo, né? Onde nós atendemos 70 famílias mensalmente, né? E sempre estamos pedindo, vocês sempre estão me vendo na tela, de alguma forma, né, fazendo esses pedidos, né, de ajuda. Porque todos nós sabemos que é um trabalho material e que requer que outras mãos e outros corações se juntem a nós para compor, né, na realização dessa tarefa. Muito importante. É um trabalho que acontece o 2º sábado de cada mês. Tem um almoço maravilhoso, feito pelo nosso chefe, Francisco Menezes, Nil e Gil, né? Que é a dupla de assistentes, onde eles almoçam conosco também. Depois do almoço, tem a abertura dos trabalhos e depois eles recebem a cesta básica, levam uma cesta com conteúdo muito bom e levam a sopa também. E recebem um alimento espiritual, né? No inteirinho do trabalho é feito, né, as orações, os cânticos, o passe coletivo, né? E é um trabalho que é realizado com muito amor e com a ajuda de muitos voluntários também. Temos nossos cursos que acontecem todo sábado, né, à tarde. A nossa evangelização infantil, que eu não posso esquecer de falar aqui, senão Regina, né, fica sentida comigo, e Ana Castro,
acontece no sábado pela manhã, né? Onde nossas crianças são conduzidas de acordo com o Evangelho de Jesus. Os pais que estão lá também participam de uma tarefa, né? Ao passe, para esses pais, o passe da família, onde os pais e as crianças estão sempre juntos, participando, né, da energia. E nós temos as salas de passe, que acontecem quinta pela manhã, quinta à tarde, quinta à noite, né? Temos o nosso atendimento fraterno, que é coordenado por Fernanda, a esposa de Danilo. E temos outras atividades, né, que são necessárias à casa. Agora nós vamos passar uma música, né? Esse vídeo, essa música vai falar sobre a beleza da criação. É de Cacá Rezende, é nosso vídeo de abertura. Gleide, por favor. Abertura e oração. Momento da gente se concentrar, já entrar na sintonia. Foi assim que tudo começou. Ele ordenou, organizou a vida. Foi assim que tudo começou. Ele amou, depois criou você e eu. Inteligência suprema, ele é um só. Toda bondade, poder maior. Não posso vê-lo, mas ele existe assim, na flor, na terra, no ar, dentro de mim. Não é milagre, não, é a divina vibração, fluidos da natureza, Deus comandando a beleza. Não é milagre, não, é a divina vibração, fluidos da natureza, Deus comandando a beleza da criação. Inteligência suprema, ele é um só. Toda bondade, poder maior. Não posso vê-lo, mas ele existe assim, na flor, na terra, no ar, dentro de mim. Não é milagre, não, é a divina vibração, fluidos da natureza, Deus comandando a beleza. Não é milagre, não, é a divina vibração, fluidos da natureza, Deus comandando a beleza da criação. Da criação. Depois dessa linda música, né, que nós ouvimos da Cacá Rezende, que fala de amor, né, criação, inteligência suprema,
fala da bondade, da divina vibração do nosso Pai, né? Então, sugiro que nós fechemos os olhos, pensemos no nosso Mestre Jesus, que Ele nos acompanhe nesta noite, que ilumine a nossa palestrante Luziane Bahia, que está aqui conosco. E dizemos assim: Pai, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos de todo mal. São teus o reino, o poder e a glória para sempre, Senhor. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos e filhas de Deus, agora e na hora do nosso desenlace aqui na terra. Que tenhamos uma noite de paz, com muita harmonia, que ilumine a nós todos aqui reunidos nesse momento, ilumine a nossa palestrante, e já agradecemos por este momento. Que assim seja. Gratidão, Luziane. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Com você, a palavra está com você agora. Queridas irmãs, queridos irmãos, a paz do Mestre Jesus nos nossos corações. Primeiramente, agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, nesse diálogo fraterno, nesta comunhão entre irmãos. Agradecemos também a CEAL pela oportunidade de nos trazer esse contexto de estudo, de reflexões, mesmo que virtualmente, nós temos a oportunidade de sentirmos as vibrações que todos os integrantes desta casa emanam e que simboliza, que representa a realização dos trabalhos que são feitos na casa. Cumprimentamos todos vocês, com muito carinho, recebam o nosso abraço. Dentre vocês existem pessoas muito especiais para mim. Eu gostaria de destacar com muita gratidão a presença do Danilo e o convite que ele me fez. O Danilo foi um evangelizador muito querido na minha trajetória, tem uma importância muito especial. Então, a minha gratidão também ao Danilo, mas a todos vocês que compõem essa casa de amor, de estudo, de fraternidade, de comunhão. Dentre várias alcunhas que foram atribuídas a Jesus, ele aceitou a condição de mestre. E ele efetivamente é um mestre por excelência. Ser mestre significa que é alguém detentor de um grande conhecimento, do conhecimento que abrange àqueles que serão direcionados por esse mestre, aqueles que vão receber as instruções, que estão envolvidos ou estão imersos neste grande saber, mas que muitas vezes ignoram. E por isso a presença do mestre, para elucidar, para orientar, para atender à necessidade e à carência de conhecimento e das percepções em relação às instruções em relação ao todo. Jesus destacava-se como mestre por deter o conhecimento acerca das leis de Deus, de tudo que abrigava a criação, mas com a sua pedagogia de amor, nos transmitiu com muita propriedade, respeitando a nossa condição evolutiva, as lições que advinham do alto. Por isso ele fez uso de histórias, de parábolas. Por isso esteve presente entre nós
imerso no corpo físico, inserido no contexto material, para trilhar junto com um exímio mestre que não apenas dita quais são as regras a serem seguidas, mas vivencia-as, para que através dos exemplos, e esses exemplos possam ser a marca das instruções, e através desses exemplos, os discípulos poderem observar e entender com muito mais profundidade o que ele veio trazer, do que as palavras, que sendo do mestre, já carregam em si grande conhecimento. Mas Jesus optou por viver mais e falar menos, demonstrando-nos que o conhecimento é importante, a intelectualidade seja algo de grandiosa expressão, mas a prática é a marca indelével daquilo que ele vem trazer. O Evangelho de Jesus é o Evangelho da vivência, e ele veio apresentar em gestos, atitudes, ações, esta verdade que é o seu Evangelho, que é a Boa Nova, que representa as leis de Deus. Como discípulos, temos de ter o cuidado na observação destes ensinamentos, para que as lições do Mestre não passem despercebidas por nós. Temos de ter aquele olhar de aprofundamento e prestarmos atenção o que ele quer dizer, o que ele quer ensinar com as atitudes, com as lições, ou mesmo com as histórias chamadas parábolas, estas que não aconteceram, mas que eram alegorias trazidas por Jesus para satisfazer e acalentar as consciências infantis nossas, de espíritos ainda iniciantes no processo do amadurecimento e do crescimento, para que assim tivéssemos uma base mais condizente com o nosso processo evolutivo. Lembramos-nos, naturalmente, de alguns episódios da vida do Mestre e que podem e que se destacam destes episódios ensinamentos salutares. Dentre eles, vemos um em que algumas pessoas que estavam acompanhando o Mestre, porque o Mestre estava sempre acompanhado por muitas pessoas. Quando ele começa o seu ministério, quando ele já chama os 12, quando ele começa a ter uma notoriedade pelos seus feitos, ele nunca caminhava sozinho. Às vezes as multidões antecipavam a chegada do Mestre, por saber mais ou menos onde ele estaria. Vai estar na casa de Pedro, vai estar no lago de Genezaré, onde é que ele vai estar? E já se antecipavam, mas sempre o Mestre estava rodeado de pessoas. Em um desses episódios, estas pessoas que rodeavam o Mestre eram muito heterogêneas, né? Tinham aquelas pessoas que buscavam-no por causa das curas, tinham as curas materiais, as curas mais superficiais, buscavam por causa de um imediatismo. Tinham aquelas pessoas que buscavam com a sinceridade do mundo íntimo, que queriam preencher-se de verdade que jamais escapa do mundo interior, aquela que preenche, aquela que invade completamente o ser. Mas também tinham aqueles que queriam surpreender Jesus em alguma situação contraditória, principalmente em relação às leis que vicejavam naquele momento, que eram as leis de Moisés. Nós nos lembramos que Moisés traz ao planeta o Pentateuco mosaico, e que traz esses 5 livros com mais de 600 princípios para serem executados e realizados no comportamento cotidiano. É nesse contexto de mais de 600 princípios que encontramos os 10 mandamentos, estes sendo os únicos com a marca de uma lei imutável, vinda de Deus, originária da divindade e imutável, que mesmo no passar dos tempos, na mudança dos costumes, na mudança das sociedades, das práticas culturais sociais, eles estão mantidos por serem imutáveis. Pois bem, essas pessoas que muitas vezes aproximavam-se de Jesus, buscando surpreendê-lo, num determinado contexto, apresentou-lhes a seguinte indagação em relação aos impostos. Se eles deveriam efetivamente cumprir os impostos, pagar os impostos, porque os impostos eram exorbitantes
E Roma trazia uma presença muito marcante, muito forte naquele povo, subjugando e estabelecendo impostos e para diversas condições, não somente para trânsitos, mas também para mercadorias, para muitas condições de transações e de movimentações entre as pessoas num comércio, e que fazia com que sempre tivesse de deixar uma parte para o império, uma parte que representasse esses impostos. E aí, sendo questionado a partir disso, vem a célebre instrução de Jesus, pedindo para que aquele que o questionava dissesse de quem era a face que se encontrava na moeda, no denário. E ele responde, é a face de César. E Jesus então diz, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Quando olhamos este panorama de lição, pensamos, puxa, diante de uma adversidade, Jesus não disse, não pague o imposto, nem pague o imposto. Ele disse, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E é interessante perceber porque a César, o cumprimento daquilo que está na materialidade. César representava o império, representava a organicidade legislativa, legal, é a lei material, é a justiça material. É o cumprimento da justiça material que Jesus sinaliza quando adverte acerca dessa necessidade de dar a César o que é de César. Observar o homem, então, a percepção daquilo que a justiça dos homens lhe conclama, porque as obrigações materiais, as obrigações que estão inseridas na justiça dos homens, devem ser amparadas por nós que estamos encarnados. Então, darmos a César o que é de César. Mas, de outro lado, Jesus disse, mas dai a Deus o que é de Deus. Que também nós temos um atrelar dos nossos comportamentos, das nossas atitudes, com os parâmetros transcendentais, divinos, estes que são o foco de observação nossa como fonte inexaurível da lei mais perfeita, da lei que não muda, da lei que não traz privilégios, da lei que não está jungida em conveniências, da lei que traz a orientação salutar e imensa, grandiosa, iluminando tudo mais. Então ele diz àquele que o questiona, cumpra-se a lei dos homens e as leis de Deus. E isso os espíritos nos trazem quando refletem na resposta que concedem a Allan Kardec sobre o conceito de justiça, e também mais à frente, quando Kardec pergunta qual que deve ser o parâmetro de justiça. Se cada um de nós tem o seu conceito de justiça, se cada um de nós entende o que é justo, o que é injusto, como é que conseguimos basilar as nossas ações, termos orientações seguras para as nossas ações, se cada um de nós tem a sua justiça? E a resposta dos espíritos, em O Livro dos Espíritos, é exatamente dizendo que nós temos de observar as leis dos homens e as leis de Deus. Jesus, quando fala sobre os impostos, movimenta e faz com que o ser exercite um processo de consciência. Ele mexe com a consciência daquele interlocutor. Ele faz com que o interlocutor reflita num processo consciencial se realmente ele deve pagar o imposto ou não. Jesus estabelece, dizendo qual é a regra, mas deixa ele livre, porque, sob os auspícios da lei de Deus, a liberdade é uma das suas leis e é respeitada pelas próprias leis que regem a própria liberdade. Então, Jesus deixa aquele interlocutor livre para que a sua consciência dite quais serão os seus comportamentos. De igual forma, numa outra passagem, em que um estratagema fez com que o esposo surpreendesse a sua mulher em adultério, porque foi um estratagema. Segundo o espírito Amélia Rodrigues, sob a psicografia de Divaldo Pereira Franco, do nosso querido tio Divaldo, esta mulher estava envolvendo-se com um homem que a rodeava no seu lar, na ausência do seu esposo, que fazia múltiplas viagens a trabalho e que atraía sempre nessas viagens, mas também quando estava na cidade, buscando bordéis, buscando
casas de licenças sexuais, ela, munida destes aspectos que não justificam a sua atitude, também atendeu-se ou entendeu-se investida do direito da traição. O esposo, sabendo e desconfiando daquele homem que a rondava, combina então com alguns dos seus vizinhos para que, indo viajar, estabelecendo uma data de retorno para sua esposa, em verdade não retornaria naquela data, mas anteciparia o seu retorno. E juntamente com os vizinhos a surpreenderia em adultério, e aí vem todo aquele contexto de levar a mulher seminua, arrastada pelos cabelos e lançada aos pés de Jesus. Nesse momento, há o questionamento também sobre a lei de Moisés. Senhor, esta mulher foi surpreendida em adultério. A lei de Moisés determina o apedrejamento à adúltera. Nada fala sobre o adúltero. Como se aquela que cometeu adultério, naquele contexto, pudesse cometer o adultério sozinha. Mas nada fala em relação ao adúltero. Esta mulher envolveu-se em adultério, realizou o adultério. A lei de Moisés determina o apedrejamento. E tu, o que dizes? É nesse momento que, riscando o chão, e segundo o Espírito Amélia Rodrigues, deixando ali debruçadas as adjetivações que também qualificavam aqueles que ali estavam, de ladrão, corrupto, mentiroso, enganador, enfim, colocando ali as marcas dos pecados, das faltas, daqueles que estavam munidos da pedra para o apedrejamento, é que Jesus diz: atira a primeira pedra, aquele que estiver sem pecado. Nesse processo, também Jesus não disse atira a primeira pedra, ou tira a pedra simplesmente, porque se assim fizesse, ele violava a própria mensagem de amor que ele veio trazer. Mas também ele não disse não atira a pedra, porque se assim ele fizesse, ele violaria a lei de Moisés. Ele estaria violando o dai a César, que ele mesmo proclama. Então ele simplesmente deixa novamente com a consciência. E diz o Evangelho que cada um que ali estava com a pedra na mão deposita sobre o chão, dos mais velhos aos mais moços. E aquela mulher ali não é apedrejada. Jesus pergunta: onde estão os homens que queriam condená-la? Já foram, Senhor. Eles não te condenaram? Ela diz: não. E ele diz: nem eu farei. Vá e não tornes a pecar. Tanto este momento quanto o momento do denário, dos impostos, são momentos em que Jesus conclama a consciência. E aí vem a pergunta: por que Jesus convidava o ser humano a refletir, a fuçar a consciência e dela extrair a melhor ação que deveria realizar? Aí nós vamos à questão 621 de O Livro dos Espíritos e encontramos a indagação de Kardec, do codificador, ou da equipe organizadora desse trabalho exímio e belo que é a nossa codificação, e notadamente o Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? E respondem os espíritos: na consciência. Jesus aguçava o raciocínio, a reflexão, ajudando o processo de discernimento, fazendo com que despertasse a consciência, para que assim também dilatasse a percepção do ser em relação à lei divina. Porque é na consciência que está inscrita a lei divina. Quando o mestre fazia essas provocações, fazia conexões daquele que é a criatura com o Criador, da mente falida, da mente em equívoco, ou da mente na iminência de um equívoco, com o Criador e com a representação da sua orientação, que é a lei divina. E diante disso, diante da lei divina, nessa conexão, o ser tinha um parâmetro orientador, seguro, para decidir. Então, olha a beleza da atuação de um mestre na condução dos seus discípulos, dos seus seguidores, onde todos nós nos enquadramos, porque nos consideramos cristãos, e cristãos espíritas.
somos pertencentes à terceira revelação, que traz Jesus como revivescência, notadamente colocando o seu evangelho como o evangelho redivivo, sendo esse a bússola orientadora para nós equalizarmos os nossos passos e caminharmos com segurança sobre esses trilhos chamados evangelho. Esses trilhos que apresentam orientação entre o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Entre aquilo que mesmo que possamos fazer, não devemos fazer, como diz o apóstolo Paulo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nem tudo tem a permissividade para que eu realize, ou assim eu atue. Então, o mestre, que é esse mestre por excelência, em todas as suas ações provocava-nos a percepção da consciência para que nós entendêssemos que, através desses exercícios, conectávamos-nos com a lei de Deus, com a lei divina, que deve iluminar os nossos comportamentos. Quando olhamos os 10 mandamentos, a primeira revelação, encontramos uma ordem de mandamentos que estão muito girando em torno da negatividade, da proibição, daquilo que não se deve fazer. Não matarás, não cometereis adultério. São palavras que advêm sempre com a negativa para a indicação daquilo que somos proibidos a fazermos. E dentro desse aspecto era muito natural, porque a humanidade recebia um olhar de justiça sob um primeiro parâmetro na vertente trazida por Moisés. Com a segunda revelação, a fala e a atitude já são diferentes, porque pautadas no sentimento, que é o amor, a linha diretiva já vem com essa brandura, com essa suavidade do maior dos sentimentos. Então, ao invés de Jesus dizer não fazer, ele diz fazer. E a regra de ouro é fazer ao outro o que gostaria que o outro nos fizesse. Jesus vem a nos conclamar para conjugarmos os verbos, e o principal deles é o amar. Amar. Amar o outro. Fazer ao outro, realizar ao outro, servir ao outro. São verbos que já mostram atitude, proatividade, protagonismo, movimentação. Já não mais uma proibição. Agora, não é que a proibição não exista, mas sob a pecha, a marca da proibição, acrescenta-se a ação, porque ele diz que não veio destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Então, sobre a negatividade, a proibição, ele ilumina as ações com amor, para vir a doutrina dos espíritos e trazer a verdade, rasgar o véu da ilusão, da iniquidade, matar a morte e nos colocar como imortais, como seres reencarnantes, como seres comunicantes, como filhos de um pai, e não isolados no contexto do planeta, do sistema solar, da criação, mas também com outros mundos habitados, enfim. O Espiritismo que nos traz essa verdade para desnudar-nos diante da percepção que precisamos ter do que é mais profundo. E dentro dessa marca, um lema que, depositando-se sobre a justiça, sobre o amor, traz o terceiro elemento de uma peça que se encaixa perfeitamente, que é a caridade. E aí, quando Kardec pergunta aos espíritos, na questão 648, se aquela divisão em 10 leis, onde se divide a lei de adoração, do trabalho, a lei do progresso, da reprodução, da destruição, a lei de conservação, a lei de sociedade, a lei de igualdade, a lei de liberdade e a lei de justiça, amor e caridade, Kardec pergunta se essa divisão ela está condizente, se ela está positiva. E os espíritos respondem que sim, que está depositada sobre os 10 mandamentos. É um revisitar. Então, Jesus revisitou os 10 mandamentos e o Espiritismo também.
revisita essas 10 leis, que está revisitada também em Jesus, e traz ali a terceira revelação. Mas eles destacam, dentre elas, a lei primacial é a de justiça, amor e caridade. Por quê? Porque ela conduz o ser à prática. Ela conduz o ser à vivência. E aí a gente reflete que se a primeira revelação é justiça, a segunda é amor, e a terceira traz o fora da caridade não há salvação como lema, nós entendemos que não há justiça sem amor sem caridade. Não há amor sem justiça e sem caridade. Não há caridade sem justiça e sem amor. Então, caridade, sob este olhar máximo, conceitual, é um comportamento, é uma atitude que vincula-se ao cumprimento da lei divina na sua expressão máxima, aliada à justiça e ao amor. É impossível separarmos esses 3 elementos. Com a Juventude Espírita, uma vez fizemos um exercício. Demos um mesmo caso, para 3 grupos diferentes. Um grupo era só justiça, o outro era só amor, o outro era só caridade. Quando eles foram decidir sob a luz de cada um destes aspectos, eles sentiam dificuldade. Mas tentavam colocar só a justiça, só o amor e só a caridade. Aí depois a gente tirou um integrante do grupo da justiça, trouxe para o grupo do amor para o grupo da caridade, do grupo da caridade para a justiça. E disse assim, agora com esses 2 elementos aí, tenta decidir sobre essa luz. E aí eles tentavam decidir sobre aquele parâmetro, mas ainda sentiam que faltava algo. E quando a gente redistribuiu, trazendo o integrante agora para onde faltava, para completar nos 3 grupos a lei de justiça, amor e caridade, fazia todo sentido. Porque a caridade, ela precisa ser justa para que ela possa ser verdadeira. Se ela tem a marca do orgulho e do egoísmo, ela é injusta por natureza. E ela, obviamente, já não é caridade. Seja caridade sobre o aspecto material, seja caridade sobre o aspecto moral, ela precisa da marca da justiça para se fazer evidente, real, verdadeira. Como a questão 884 nos traz, de que o verdadeiro conceito da caridade, como entendia Jesus, é a benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Para cumprir esses 3 fatores que conceituam a caridade, é necessário o olhar de justiça. E o que é justiça, segundo os Espíritos? Dá a cada um que é seu, a cada um que lhe é de direito. Entregar a cada um aquilo que possui como direito. E termos a capacidade de limitarmos as nossas ações sem avançarmos sobre as ações dos demais. E a caridade, nesse tríplice aspecto de benevolência, indulgência e perdão, tem por dever observar esse parâmetro traçado pela justiça, porque é o parâmetro que estabelece o limite para que eu consiga entender que as minhas ações precisam ter a consciência do que está sendo feito, mas com o respeito pelo que está se fazendo. Muitas vezes se faz a caridade desrespeitando o outro. E a gente diz, então, no conceito genuíno não é caridade, não é mesmo. Pode ser assistência, assistencialismo, pode ser algo que represente um movimento do ser em prol do outro, mas caridade requer qualificação. E por isso nós estudamos, para que a prática da caridade ela seja qualificada. Ter boa vontade é muito bom, é um pontapé significativo, porque a vontade é a mola da ação, é o impulso da ação. Mas nós precisamos nos qualificar, para que a caridade que vamos exercer não seja com ostentação. E essa ostentação não fira àquele que vai ser alvo de um ato bom. Então, se vamos perdoar algo que alguém nos fez, não precisa que todo mundo saiba aquilo que alguém nos fez. Porque se assim fizermos, não é caridade, porque ela não está sendo justa. E ela também não está sendo representação do amor. Porque aquele que ama, elogia em público e recrimina, ou adverte, ou admoesta no particular. Porque é natural. Críticas
aspectos avaliativos, no particular, é muito mais grandioso e assertivo, porque é um respeito à individualidade daquela pessoa que cometeu um equívoco, do que na frente de todos, agredindo o aspecto da intimidade, provocando vergonhas, insatisfações e melindres desnecessários. A caridade sobre o prisma do auxílio material ou do auxílio da escuta não precisa ser revelada aos quatro cantos do planeta, porque aquele que é alvo da caridade nem sempre quer que a sua dor seja exposta, seja anunciada. E eu vou compartilhar com vocês algo bem interessante que aconteceu no trabalho que realizamos aqui na Mansão do Caminho. É um trabalho que nós nos investimos em muito aprendizado e que sempre acontece nos sábados à tarde e que temos a oportunidade de aprender com crianças, com jovens, com adultos, com idosos, na comunidade, no entorno da nossa instituição, da Mansão do Caminho. Nós saímos às 14 horas, às 14h30 da instituição e vamos ao encontro deles ali no entorno, no bairro mesmo do Pau da Lima, ou nos bairros mais próximos. E nós estamos lá todos os sábados. Nós formamos uma família com eles. Eles são a nossa família. E estamos ali levando o processo de evangelização para todas essas idades e, como dissemos, aprendendo nessa convivência, porque a evangelização é uma troca, permitindo que nós também sejamos evangelizados por eles. E aí, um dia que chegamos lá, estava perto das campanhas políticas, e encontramos a comunidade toda fechada. Todas as casas que costumamos ir, conversar, sentar, interagir, buscar a atividade das músicas, da leitura, do evangelho, da evangelização, todas fechadas. Inclusive a casa que nos recebe, e aquilo ficou estranho, soou estranho. Comunidade onde há um alto nível de violência, quando acontece isso, é toque de recolher. Então a gente ficou preocupado, pensando, meu Deus, será que aconteceu alguma coisa violenta por aqui? Tinha acontecido uma coisa violenta, mas não com armas, não como a gente tinha imaginado. E aí, batendo em uma das portas, a moça falou assim, tia, eles já foram embora? Eu falei, eles quem? Ah, tia, veio aqui o político tal, e declinou o nome, e chegou aqui com câmera, com filmagem, com todas as conexões com internet, com o mundo, querendo entrevistar a gente, perguntando quantas vezes a gente come, qual a incidência de alimentação na nossa vida, de escolaridade, se a gente, querendo filmar as nossas casas, querendo perceber se tem saneamento básico aqui ou não, onde é que nós temos o ambiente sanitário em nossa casa, querendo verificar todos esses aspectos e filmando-te a gente. Quando a gente viu que eles estavam chegando e com essa proposta, todos nós entramos e fechamos as portas. E aí eu perguntei, por quê? Eu já sabia a resposta, mas ela me disse algo que para mim foi muito impactante e muito especial. Ela disse assim, tia, não é porque a gente sofre que o mundo todo tem que saber da nossa dor, não. Quer ajudar? Ajuda em silêncio. Mas não precisa exibir a nossa dor para todo mundo. Minhas irmãs e meus irmãos, quando eu ouvi aquilo, eu achei de uma perfeição. E eu pensei assim, verdade. Porque as minhas dores, eu não quero muitas vezes que elas estejam declaradas para todo mundo. E que aquilo seja alvo de julgamento e objeto de observação por quem quer que seja. E por que quando eu vou levar algo material para alguém, eu tenho que exibir esse alguém, estampar a dor desse alguém, devassar o mundo íntimo desse alguém. Por quê? Em nome de uma caridade? Não é caridade, porque não está evada do amor. O Evangelho segundo o Espiritismo traz que fora da caridade não há salvação, e não há mesmo. Porque é a condução, é o instrumento da nossa libertação. As nossas faltas, os nossos equívocos, eles serão eliminados, expurgados, convertidos em outras realidades. Nós faremos o nosso processo de educação e de reforma através da caridade. Puxa, não tem outro caminho? Não, não tem outro caminho. Porque se caridade, benevolência, indulgência, perdão, ela abriga tudo que a gente necessita. Fazer, aderir,
construir. Porque caridade é arar, é trabalho. Quando eu estava na escola, na aula de ciências, eu ouvi certa vez o conceito de ar e de vento. E que vento era o ar em movimento. Que o ar traz a vida e sem o ar nós morremos. Mas que o vento leva a vida adiante. Porque quando o vento balança as plantas, por exemplo, as flores, os pólens vão sendo carregados pelo vento. E a fertilização pode acontecer. Então, a vida é carregada pelo vento. Quando eu escutei isso na escola, eu pensei assim, amor e caridade. É porque eu Isso. estava na evangelização, né? É porque eu já estava na evangelização. Então, quando a gente tem a evangelização primeiro, e depois a gente tem a instrução da escola, tem alguém falando. Gente, vocês querem falar? Tem alguém falando. Eu acho que foi sem querer que ela... Ah, tá bom. Maravilhosa explicação, Mas- maravilhosa mas essa a gente explicação do ar e do A gente, vento. a gente pode continuar? Ou ainda... Pode. É até as Parabéns. 20, isso? Os comentários para o final, né? É, mas é até 20, não é isso? É, Pronto, então vamos seguir. Mas qualquer coisa vocês sinalizam, fiquem à vontade, por favor. Pois bem, então como eu tinha a evangelização, quando veio a ciência ali no aspecto material, eu pensei assim, então tá, o ar é o amor e o vento é a caridade. Então o ar, ele precisa do vento para movimentar a vida. A vida, ela vai existir por causa do ar, mas o ar vai precisar do vento para multiplicar a vida. E a vida num amplo sentido. Nós precisamos do ar puro, mas também do vento que carrega a brisa suave, que carrega os odores maravilhosos da criação, que carrega o pensamento já num aspecto mais fluídico e numa concepção mais transcendental. Da mesma forma, o amor e a caridade. A caridade é a vivência desse sentimento, que deve sempre ser observada por nós como uma regra a ser vivenciada, como algo que nós deveremos sempre buscar. Então, o estudo para nós reconhecermos cada funcionalidade e a função do espírito no contexto da criação é de imprescindível utilidade. Nós precisamos desses estudos, desse conhecimento, atrelado a eles, a prática da caridade. Da caridade que Jesus ensinou, que nós precisamos realizar sem deixar a pontinha do dedo ali para que alguém veja que aquela caridade foi feita por nós. Que a Gênese nos ensina, tanto no primeiro capítulo, quanto no último capítulo, que essa caridade se coaduna com a orientação da lei de Deus, porque ela é a condutora para o mundo de regeneração. Se formos ao primeiro capítulo do livro A Gênese, se formos ao último capítulo, que é o 18º, e tanto em um quanto o outro encontramos 3 palavrinhas, que são as condutoras, para que nós avancemos para o mundo de regeneração, que avancemos para esse propósito de regeneração. E as 3 palavrinhas são exatamente fraternidade, solidariedade e caridade. Que dentro desta conjugação da lei de justiça, amor e caridade, atrelando-se à fraternidade e solidariedade, dá o tom máximo. Porque sem caridade não nos regeneramos, não nos educamos. Ela é o instrumento prático para a nossa salvação. Por isso que é através dela, e é por isso que muitas vezes, quando estamos sem a prática da caridade, e vejamos caridade sobre sempre esses tríplices aspectos, da benevolência, da indulgência e do perdão. Quando estamos sem essas práticas, quando nos isolamos, quando o medo nos vence, quando a ansiedade acelera as nossas práticas e nos distancia do outro, quando não vamos ao encontro do outro, ficamos engessados e impedindo processos de transformação em nós. A fraternidade é olhar o outro como irmão. A solidariedade é trazer a dor do outro ao coração. E a caridade é fazer alguma coisa
diante desse sentimento de irmandade que eu tenho, diante dessa solidariedade que me faz entender o processo e a dor do outro, a caridade é o fazer. Por isso que a Madre Teresa, quando convidava as pessoas a fazerem a caridade, ela dizia que nós não tivéssemos limites para a caridade, que nós tivéssemos coragem de ir ao encontro do outro, porque quando vamos ao encontro do outro para a realização de algo, temos ali, na substância, no nosso mundo íntimo, a motivação para essa anuência fraternal. E é bem interessante porque ela dizia que quando nós nos olhássemos e nos identificássemos como irmãos, jamais teríamos fome no planeta, jamais teríamos adversidades no planeta. E isso está na questão 930 do nosso Livro dos Espíritos, que uma sociedade pautada nos ensinos cristãos não deve ter espaço à fome. Mas por que ainda tem? Justamente porque ainda não estamos no cumprimento deste comando que o Mestre nos deu. O comando é do Mestre. E nós somos os discípulos. Os discípulos seguem o Mestre. Modelo e guia da humanidade, questão 625. Vê Jesus, modelo e guia. Modelo é observação das qualidades. É um modelo, quando nós queremos fazer um desenho e não sabemos realizar, tomamos de um molde. É um modelo que vai mostrar ali quais são os limites do nosso desenho, para que o desenho saia como a gente deseja. Jesus mostra os limites para que nós peguemos este modelo e nos encaixemos nele, como fez Francisco de Assis, o maior dos imitadores de Jesus, como fez Francisco, tomou o modelo do Cristo e vestiu este modelo. Guia. Quem é o guia? Quando é que a gente faz uso de um guia? Quando a gente vai num país diferente, num lugar diferente que a gente não conhece, a gente toma de um guia para nos orientar. Se a gente não seguir o guia, o que acontece com a gente? A gente se perde. Guia é seguir os passos do guia. Se permitir guiar. Modelo e guia da humanidade. Ele é o nosso fulcro de observação. E é sobre os comandos dele que precisamos atuar e ter as nossas ações mais condizentes com aquilo que se apresenta como verdade. Então, caridade, dentro de benevolência, de indulgência, de perdão, dentro de fora da caridade não há salvação, dentro de ir ao encontro do outro, não ser indiferente, dentro de ser um instrumento para o amor, um instrumento para a misericórdia, um instrumento para a compreensão, tudo isso é caridade. Instrumento para realizar qualquer uma dessas virtudes é caridade. Porque ela é a ação, ela é que concretiza, ela é que torna efetivo, logo ela materializa, ela torna verdadeiro, ela retira da teoria e materializa. Ela é a salvação, porque ela nos faz apartar das nossas mais íntimas iniquidades, dos nossos maiores desafios internos, para avançarmos em prol do que é verdadeiro, do que é real. E esse hino de caridade é a proposta que Jesus nos trouxe e todos os seus seguidores nos trouxeram. Todos eles, sem exceção, cultivam a caridade. Qualquer nome que nós pensemos, as pessoas conhecidas, aqueles grandes pacificadores, aquelas mulheres e homens grandiosos, todos eles têm a marca da caridade sobre um dos três prismas, ou os dois ou todos. Mas também, aquelas pessoas anônimas, que são objetos das nossas admirações, que nós olhamos e dizemos assim, meu Deus do céu, essa pessoa é a marca da caridade, é a marca do bem. Estas pessoas também cumprem essa tríade da caridade.
porque elas apresentam nas suas atitudes boas a prática. É alguém que sabe escutar, é alguém que sabe compreender, é alguém que sabe falar no momento certo, mas é alguém que sabe silenciar também no momento certo. É alguém que se apresenta cumprindo aquela perguntinha que está lá na questão 893 do Livro dos Espíritos. Qual a mais meritória das virtudes? Os Espíritos respondem que, por ser virtude, tem o seu mérito, que é sempre o mérito de uma virtude, é sempre não aderir aos arrastamentos irresistíveis ou aparentemente irresistíveis do mal. É sempre conseguir, sempre que nós conseguimos vencer o mal, não seguindo aquele caminho, ou seja, sempre que nós conseguimos nos manter firmes, aproximados da lei divina, porque é isso que nós começamos a aprender ali a partir da questão 630 do Livro dos Espíritos. Mal é tudo aquilo que se afasta das leis de Deus, o bem é tudo aquilo que se aproxima. Todas as vezes que nós conseguimos nos aproximar da lei de Deus, nos afastando do mal, há um mérito. Essa virtude aí, esse ganho, tem o seu mérito. Mas os Espíritos dizem, mas a maior das virtudes, a mais meritória das virtudes, é a mais desinteressada caridade. E na questão 895, quando Kardec pergunta, então, qual é a marca que demonstra as nossas maiores imperfeições? A resposta é longa, mas a primeira expressão é o interesse pessoal. Vejamos que a 893 com a 895, elas são conjugadas. Uma traz a antítese da outra. Uma traz o antídoto para a outra. O antídoto para o interesse pessoal é a desinteressada caridade. E interesse pessoal não significa as questões do autocuidado. Significa do egoísmo. Significa o primeiro eu, o segundo eu, eternamente eu, se sobrar espaço a alguém. A desinteressada caridade é aquela sobre a qual nós nos movimentamos, simplesmente por entendermos o comando de Jesus, que nos diz que nós deveremos amar. Simplesmente amar. O Evangelho de Jesus é simples. Nós é que complicamos. Complicamos ao longo da história, colocando traduções que ninguém entendia o idioma, colocando alegorias, colocando disfarces, paramentos, distanciamentos. O Evangelho de Jesus é simples. A prática do Evangelho é o amor. É simples amar, diz o Espírito Joana de Ângeles, que seguir as leis de Deus é simples. Por quê? Porque é aquilo que está tracejado na nossa essência. A nossa essência é divina. Nós adviemos da essência divina em nós, ao germen de Deus. Todas as vezes que nos afastamos, gastamos muito mais energias nos afastando das leis de Deus do que nos mantendo nela. Então, amar é o comando, e o exercício do amar é a caridade. Assim, atrelamo-nos em consciência, todas as vezes que estivermos diante das situações, a que formos convidados à prática, saibamos que ali o convite é da caridade. Então, nos perguntemos, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? Aqui agora, eu tenho de fazer o quê? Qual é a marca que está na moeda? Eu tenho que dar a César o que é de César, mas eu tenho que dar a Deus o que é de Deus. Diante de uma falta, eu atiro a pedra, eu julgo, ou eu compreendo e sou dotado de misericórdia? Consciência, porque a caridade genuína advém daquele que consciencialmente mostra-se na prática cristã. Que Jesus nos abençoe e nos inspire nas ações condignas com o seu Evangelho. Muita gratidão, Luziane. Muita gratidão por tanta mensagem linda, tanto ensinamento. Gostaria de... Já tem perguntas aqui, vamos ver. Lisete, por favor, qual é a sua pergunta? Abra o microfone. Eu quero parabenizar, maravilhoso. Amei, amei, amei. Essas observações todas, a clareza com que você se expressou, os exemplos que foram dados,
tudo de uma perfeição incrível. Não é à toa que seu nome é Luz. Muitíssimo que Deus te proteja e que esse ar, que é o vento que você falou com tanta expressão, de uma forma tão significativa, que esse vento possa, de alguma forma, caminhar, voar e que haja paz entre todos nós. Um beijo no coração, Luz. Boa noite a todos. Gratidão, Flor, pelas suas palavras. Muito obrigada. Obrigada pela sua participação, Lisete. Mais alguém? A Jomara agradece, maravilhoso. Quero perguntar se Luziane é de Marte ou da Terra. Suporte SEAL. Tanto carinho, E aí, gente. Luziane, qual é a Tanto resposta? De carinho, onde você obrigada. é, minha irmã? Você é maravilhosa demais. Gratidão, gente, pelo carinho de vocês. Muito obrigada, de coração. Tantas coisas lindas que você trouxe aqui hoje, Luziane, para ajudar a gente a levar, né? Porque não é fácil, não, né? Levar esse caminho da caridade. Você traz esse tema, né? Como lei divina, que a gente conhece, mas para carregar e praticar, né? Toda a dificuldade que é a prática, né? Temos outra pergunta aqui com Vera Matos. Por favor, Verinha, qual é a sua pergunta? Na realidade, não é uma pergunta, viu, Luiz? É a certeza do que você trouxe para esse momento. Você trouxe para esse momento uma clareza do que realmente é a caridade. Que a caridade, ela tem que ser leve, como já diz no Evangelho, né? O que uma mão faz, a outra não precisa fazer. Então, o que mais eu tenho visto na minha trajetória da minha vida são caridades para se ostentar, para o pessoal. E você trouxe essa clareza para mim, da maneira como eu vejo. Tudo que você falou é a maneira como eu vejo a caridade. Só que a maneira como você expressou, exatamente como eu acho, você espanou para todos entenderem, né? Que eu acredito que o meu grupo aqui é um grupo assim muito equilibrado, a CEL é um grupo assim muito de equilíbrio e de estudo. E sua caridade para o pessoal do seu entorno da mansão, um dia desse até eu tive por lá, que eu trabalho com isso, passei por lá na Mansão do Caminho. Então, deve ser assim, um trabalho maravilhoso por ali, porque são pessoas que requerem muita caridade, um olhar sublime de amor e de carinho, não de ostentação, né? Porque o que eu mais bato na minha vida é as pessoas acharem que, às vezes, o outro nem faz caridade, porque não exalta a caridade, né? Você vê um político querer se ostentar através de um sofrimento de um outro ser. Como é que você quer ganhar o mundo com o sofrimento do outro, né? E eu estou te parabenizar por tantas certezas das suas palavras que aqueceu meu coração e o meu eu. Meus parabéns e continue com essa luz. Gratidão, Vera, pelas suas palavras. Muito obrigada. Recebo-as como um grande estímulo. Gratidão. Luziane Jomara coloca aqui, muito obrigada pela simplicidade de tantos ensinamentos. Gratidão. E a Isabel Cristina coloca, quanta doçura ao falar, quanta sabedoria. Muito obrigada, gente. Tem mais coisa aqui para você, Luziane. Isabel, aqui tem Tânia Bastos, parabéns à CEAL por trazer palestrantes que nos enriquece o conhecimento. Luziane é excelente. Gratidão. Muito Mas obrigada. mais alguém carinho, aqui, para não deixar ninguém de fora dos comentários. Deixa eu ver aqui. Acho que é isso. Mais alguém que queira colocar? Ainda temos um tempinho. Isabel Concha levantou a mão. Por favor, Isabel. Boa noite, parabéns, Luziane, mais uma vez. Que bacana você estar entre nós. O Conselho Digital 7 agradece muito sua presença. Há pouco tempo estivemos no Paulo Estevão falando sobre a nossa caravana, o tema da nossa caravana Baiana da Fraternidade. Hoje aqui na CEAL temos
outras pessoas que estão aqui presentes também, que são de centros espíritas do nosso conselho e que certamente gostaria muito de sua presença. Vou fazer uma agendinha e lhe mandar. Tânia Bastos, que falou há pouco, era da Casa da Semeadura. Vamos ter caravana lá no próximo dia 17, vai ser sábado. Estão todos convidados para essa caravana. E antes disso, a gente vai ter aqui no Frei Damião, que é também no Estiep, pertinho, né? E vamos em frente. Zilda também está aí, que é do União e Amor, está muito encantada. Né? Muito Todos nós ficamos encantada. encantados com Muito você. encantada. Eu conheço desde novinha. Ela era novinha. Tá vendo? Ela ainda é novinha, Zilda. Ela era bem novinha. Eu já era velha, ela já era novinha, adolescente. Obrigada, Beijo gente. grande, obrigada por Muito tudo. obrigada. Beijo no coração de todos, Danilo a todos. Né? Para que a gente possa cumprir o nosso compromisso de horário, né, com a espiritualidade também. Já agradecendo a Luziane, vou dizer para vocês, eu já sabia. Eu também já sabia. Desde pequenininha que é assim. Então, a gente fica muito feliz com essa contribuição. E já iniciando, eu acho que Lisete queria falar, mas eu vou pedir que ele seja muito breve, para a gente poder fazer o nosso encerramento. Ela levantou a mão aqui. Acho que ela já falou, ela só não baixou ela tocou de novo. Então, tocou? Lisete, você tocou a mão de novo? Então, respeitando. Acho que ela... Então, eu vou pedir, eu queria registrar, sabe, Lúcia, que o CEAL inicia seu caminhar ao vento com a irmã Rosália. E a irmã Rosália, que se apresentou como nossa mentora, junto com Rabindranath Tagore, eles se apresentaram no dia 2 de março de 2018 e trouxeram coisas lindíssimas e orientações lindíssimas. A gente completa 7 anos agora. Ela pictografou e psicografou várias orientações, além de que a gente tomou como surpresa, logo após uma noite, uma madrugada de trabalhos, ao chegar em casa, a gente não tinha identificado, era a irmã Rosália, do Evangelho segundo o Espiritismo. E, para finalizar, eu vou pedir a Gleide que leia um trecho. Ela fala da caridade moral, apenas para alinhar e corroborar com tudo que você nos trouxe, Luzi, de relação à lei divina. A justiça, amor e caridade não podem ficar sozinhas. E elas estão na nossa consciência. E estão presentes. E você trouxe de uma maneira tão linda e emocionante. Eu chorei aqui. Confesso. De uma maneira tão congruente com a proposta da casa. E por isso lançamos essa proposta. Porque a própria Rosália veio nos trazer, em seu primeiro dia, a proposta de viver o Evangelho em cada minuto do nosso dia. É esse o objetivo da casa e a proposta dela, desafiador demais. Né? E ela colocou como objetivo da casa amar, instruir e a caridade. Como lema para a gente seguir sempre. Então, vou pedir para Gleide ler esse trecho, a nos inspirar, e vou pedir, logo em seguida, que Luziane nos brinde com a prece final. Pode ser? Pode ser, Gleide? Mais alguma coisa? Pode ser. Luziane, eu vou te pedir licença depois desse presente. Vou trazer essa mensagem da nossa mentora, tá? Que diz assim: desejo compreendais bem o que pode ser a caridade moral, que cada um pode praticar, que nada custa de material e que é, contudo, a mais difícil de pôr em prática. A caridade moral
consiste em nos suportarmos uns aos outros, e é o que menos fazeis neste mundo inferior, onde estáis encarnados no momento. Sede humanos e suportai-vos uns aos outros. Há um grande mérito em saber calar para deixar falar o mais tolo, e essa é uma forma de caridade. Saber ficar surdo quando uma zombaria escapa de uma boca feita à troça. Não ver o sorriso desdenhoso que acolhe a vossa entrada em casa de pessoas que quase sempre, por erro, se julga acima de vós, enquanto que, na vida espiritual, a única real, por vezes, estão muito distanciados. Eis um mérito, não de humildade, mas de caridade, porque não notar os erros alheios é caridade moral. Passando junto a um pobre enfermo, olhá-lo com compaixão tem muito mais mérito do que atirar-lhe um óbolo com desprezo. Sede, pois, caridosos, não sejais desdenhosos. Sabei deixar passar uma palavra que vos fere e não julgueis que ser caridosos é apenas fazer dádiva material, mas também praticar a caridade moral. Eu vos repito, praticai uma e outra. Lembrai-vos de que Jesus disse que somos irmãos e pensai sempre nisto, antes de repelir o leproso ou o mendigo. Irmã Rosália, Revista Espírita, 1860, outubro. Dissertações Espíritas, a caridade material e a caridade moral. E com esse texto da nossa mentora, eu passo agora para nós encerrarmos a nosso encontro de hoje com a nossa palestrante, Luziane. Gratidão, Luziane, mais uma vez. Senhor Jesus, as tuas lições são impactantes neste planeta, porque propõe um sacudir das estruturas, retirando o ser da acomodação, conduzindo-nos à necessidade do esforço e do trabalho para auferirmos o reino que o Senhor nos propõe. Já se passaram séculos da tua vinda. A tua marca foi inscrita no coração de cada um, que mesmo sentindo-se indiferente à mensagem, mais cedo ou mais tarde, seria inebriado e envolvido pela identidade crística a que pertencia, a que pertence. Pois tudo que está no nosso entorno, Mestre, vem de ti, como construtor deste planeta, como ativador da vida neste planeta Terra. Então todos nós somos crísticos. E é pautado nisso, Mestre, que te rogamos que abençoe cada coração, através dos seus mensageiros de amor e de caridade, debruçando sobre nós a tua misericórdia, aclarando as nossas percepções, fazendo-nos perceber o que é essencial, o que é mais importante, o que é necessário, e nos apartando
das superficialidades, das distrações, das ilusões. Mestre, acompanhe os nossos passos através da tua boa nova, permitindo que o teu evangelho seja realidade, prática nas nossas vidas, e que a tua companhia seja a companhia que nos preenche e que não permite um só espaço vazio para não ser abrigo do mal ou da adversidade. Senhor, fazei-nos instrumento da tua paz, para que diante das contrariedades levemos o amor, o perdão, a justiça, a bondade, a caridade, a alegria, para que nós sejamos instrumentos do teu evangelho. Catalisa isso no nosso mundo íntimo, com a injeção da caridade, que promove coragem, fé e catalisa o amor. Envolve a todos nós, Mestre. Envolve esta casa de amor, de estudo, de trabalho, para que nos corações dos seus trabalhadores jamais falte o brilho da fé, da esperança, da caridade. Gratidão, Mestre, por tudo, e fica conosco sempre. Assim seja. Obrigada, Luziane. Você tem uma boa noite e parabéns pela caridade lá no comecinho, né, onde tudo começa com as crianças, né? Essa sementinha, né? Essa sementinha plantada desde cedo para um futuro melhor. Muita paz para todos. Muita paz. Gratidão, gente. Um abraço para todos vocês. Beijo grande. Fiquem com Deus. Muito obrigada pela oportunidade. Beijo. Boa noite Tchau. a todos. Beijo. Tchau.